início à quinta aula, onde eu vou abordar principalmente a doença renal associada ao lúpus. Vejam que eu estou falando doença renal associada ao lúpus e não necessariamente nefrite lúpica. Eu vou explicar essa diferença mais para frente. E no final eu vou falar brevemente sobre o comprometimento renal observado em outras doenças autoimunes que não o lúpus eritematoso sistêmico. Muito bem. A doença renal associada ao lúpus, representada principalmente pela nefrite lúpica, é uma nefropatia que pode ter vários padrões morfológicos, mas habitualmente ela vai se manifestar como uma doença glomerular. Outros compartimentos podem ser afetados, mas o comprometimento é principalmente do glomérulo. A patogênese está relacionada principalmente aos autoanticorpos produzidos em pacientes com lúpus, que vão formar imunocomplexos que vão se depositar no compartimento glomerular, principalmente no compartimento glomerular, e a partir daí vão ativar uma cascata inflamatória com ativação do complemento e outras atividades e outras manifestações histológicas de atividade inflamatória. No geral, os pacientes com nefrite lúpica têm quadro clínico e laboratorial sugestivo, ou seja, sinais de doença em outros sítios, como membranas serosas, como pele, como manifestações hematológicas, e as provas sorológicas positivas, principalmente o fator antinúcleo, mas para a atividade da nefrite lúpica, a gente deve considerar principalmente o anti-DNA. Como eu já disse, a nefrite lúpica, ou a doença associada ao lúpus, ela pode comprometer todos os compartimentos renais e as lesões são muito heterogêneas, variando desde um glomérulo normal, a microscopia óptica, até glomérulos globalmente esclerosados em mais de 90% do compartimento cortical amostrado. Classicamente, o padrão associado ao comprometimento do lúpus é o padrão full house de imunofluorescência. O padrão full house, ele é representado por uma positividade para todos os marcadores que nós avaliamos a imunofluorescência. IgG, IgA, IgM, de todos o IgG é o que mais comumente é positivo. Existe positividade para C3 e para C1q, sendo que o marcador C1q ele é mais específico para a etiologia autoimune e principalmente para o lúpus, e como é uma doença com produção policlonal de imunoglobulinas, eu vou ter positividade tanto para a capa quanto para a lambda. A nefrite lúpica, ela é avaliada e classificada segundo o proposto pela OMS, que divide a nefrite lúpica em 6 classes diagnósticas. A classe 1, quando não existem alterações da microscopia óptica, apenas depósitos muito fracos da imunofluorescência. A classe 2, caracterizada por uma proliferação no mesanjo. A classe 3, quando eu tenho sinais de atividade inflamatória em menos de 50% dos glomérulos. A classe 4, em mais de 50%. Na classe 5, eu tenho um padrão que lembra a nefropatia membranosa, porém com imunofluorescência marcando C1q e até mesmo full house. E a classe 6 já é aquele rim crônico, típico de uma glomerulosclerose difusa, já indicando a doença em uma fase mais avançada de cronicidade. Então, eu vou passar agora por cada uma das 6 classes, falando das suas características morfológicas e dos seus diagnósticos diferenciais. A nefrite lúpica classe 1 dificilmente será biopsiada, uma vez que o paciente ou não tem manifestações laboratoriais e clínicas de nefrite lúpica, ou elas são muito discretas, geralmente uma hematúria muito leve, uma proteinúria abaixo de 1 grama, ou seja, é uma manifestação mais histológica do que clínica. Na imunofluorescência, os depósitos geralmente são mesangiais e muito delicados, no máximo de 2 cruzes, mas geralmente de 1 cruz ou até mesmo traços. Conforme eu já disse, os achados clínicos são pouco exuberantes, e na microscopia óptica eu tenho um glomérulo praticamente normal. Ele não tem hipercelularidade, as alças elas estão pérvias com hemácias no seu interior, as alças têm espessura preservada, não tem crescente nem infiltrado leucocitário.
No geral, os estudos que abordam a classe 1, eles são de necrópsia de pacientes com lúpus ou com doença autoimune que realizaram coleta do material do rim e estudo de imunofluorescência. Eu não me lembro, pelo menos na minha rotina, de ter feito o diagnóstico de nefrite lúpica classe 1. Geralmente, quando o paciente é biopsiado, ele vai ter, no mínimo, uma classe 2. Diagnóstico diferencial envolve a podostopatia lúpica, a qual também pode se manifestar, geralmente se manifesta com glomérulos normais, a microscopia óptica, contudo, a imunofluorescência é negativa e a clínica é bem diferente. Na podostopatia lúpica, eu tenho um paciente com proteinúria na faixa nefrótica, típico de uma síndrome nefrótica, de uma podostopatia. Enquanto na nefrite lúpica classe 1, eu vou ter manifestações clínico-laboratoriais muito pouco exuberantes ou até mesmo ausentes. Já na nefrite lúpica classe 2, eu tenho um padrão mesangioproliferativo, ou seja, de proliferação mesangial. Eu não observo de hipercelularidade endocapilar, infiltrado leucocitário, nem depósito nas alças. Quando é feita a imunofluorescência, eu observo também o padrão Fullhouse, contudo, os depósitos são restritos ao mesângio. Não é muito comum também, na minha rotina de diagnóstico, fazer diagnóstico da classe 2 isolada. As manifestações clínicas e laboratoriais ainda são pouco exuberantes. Pode ter um pouco mais de proteinúria, um pouco mais de hematúria, mas geralmente o complemento está normal e a função renal não se altera significativamente. No geral, quando eu faço um diagnóstico de classe 2, ela está sobreposta a alguma outra classe. Classe 2 com classe 3, com 4 ou até mesmo com 5. Ou seja, eu observo características dessas outras classes diagnósticas com um componente de proliferação mesangial. A classe 2 isolada faz diagnóstico diferencial com a nefropatia por IgA, porque tem proliferação mesangial. Mas na nefropatia por IgA, o IgA é mais forte que os demais marcadores e o C1Q é negativo. E também um outro diagnóstico diferencial é com a glomerulonefrite pós-infecciosa em fase de revolução, em fase de resolução, perdão. Mas nesse caso, eu tenho um antecedente de um quadro infeccioso e a imunofluorescência é mais forte para C3. No geral, C1Q é negativo e das imunoglobulinas marca principalmente IgG. Então, aqui a gente tem uma microscopia óptica de uma nefrite lúpica classe 2. Vejam que existe o aumento do número de células mesangiais, uma proliferação mesangial. Contudo, o compartimento das alças, o compartimento endocapilar, ele tem padrão morfológico normal. Então, é uma alteração restrita ao mesângio. Na imunofluorescência, eu observo o padrão Fullhouse, que é apenas a foto de um marcador do C1Q, e esse marcador ele está restrito ao mesângio. Poderia muito bem ser uma IF de uma nefropatia por IgA, mas nesse caso, essa imagem seria apenas de marcação para IgA e não para as demais imunoglobulinas e fatores do complemento. Então, classe 2 é a classe mesangial da nefrite lúpica. Já as classes 3 e 4, eu vou abordá-las conjuntamente. As classes 3 e 4 são as classes proliferativas, ou seja, aquelas nas quais existem indícios de atividade inflamatória ou de cronicidade, certo? Eu posso encontrar a nefrite lúpica classe 3 e 4. O que vai fazer a diferença? O número de glomérulos afetados. Se for menos de 50%, classe 3. Se for mais de 50%, classe 4. E isso eu tenho que considerar não só as lesões de atividade, como também as lesões de cronicidade. A nefrite lúpica nas classes proliferativas, ela pode se manifestar de forma mais aguda ou de forma mais crônica. Por isso, nós temos os índices de atividade e cronicidade. Quais são as características morfológicas que indicam um quadro mais agudo? Proliferação endocapilar, infiltração leucocitária, principalmente com neutrófilos, depósitos hialinos, depósitos subendoteliais, indicativos de deposição de imunocomplexo, crescentes
Celulares ou fibrocelulares, crescentes fibrosas não devem entrar nessa avaliação. Necrose fibrinoide e inflamação intersticial. Vejam, são 5 padrões morfológicos glomerulares e um túbulo intersticial. As alterações que indicam cronicidade são glomerulosclerose global, crescentes fibrosas, fibrose intersticial e atrofia tubular. No geral, eu vou observar uma mistura de lesões agudas com lesões crônicas. Na imunofluorescência, os depósitos são mesangiais e em alças, e pode haver depósitos tubulares ou em vasos nos casos com maior atividade inflamatória. Esses depósitos são subendoteliais, ou seja, entre o endotélio e a membrana basal, e caracteristicamente apresentam padrão Furhouse. Eu preciso sempre de ter padrão Furhouse para falar que é uma nefrite lúpica? Não necessariamente. Pode haver uma marcação mais fraca para IgA, IgM, mas IgG, C3 e C1q, eles devem ser fortemente positivos, ou seja, 3 ou 4 cruzes. E na microscopia eletrônica, eu posso encontrar as inclusões tubuloreticulares, também chamada de fingerprint do inglês, devido à sua aparência de uma digital, uma impressão dos nossos dedos, uma impressão digital. Aqui alterações morfológicas indicativas de classe proliferativa. A primeira delas, hipercelularidade endocapilar, principalmente aqui às 9 horas às 7 horas. Vejam, oclusão de alças com aumento do número de células no compartimento endocapilar. Eu posso ter proliferação mesangial, mas aqui eu já tenho comprometimento de alça capilar. E aqui uma adesão à cápsula de Bowman já indicando alguma evolução para a cronicidade. À medida que essa lesão ela vai cicatrizando, vai se formando uma sinéquia à cápsula de Bowman. Aqui o infiltrado neutrofílico, um indicador de atividade inflamatória. Vejam, a presença de neutrófilos no interior das alças capilares glomerulares, com seus núcleos em ferradura, como vocês podem observar aqui nas áreas que eu estou delimitando. Novamente, a hipercelularidade endocapilar com as alças ocluídas em sua periferia. Aqui uma crescente, eu observo vários pontos de ruptura da cápsula de Bowman, existe uma inflamação periglomerular e aqui uma proliferação de fenótipo crescente, extracapilar, nesse caso uma crescente fibrocelular. Ela tem colágeno, mas ela também tem uma celularidade associada. A necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide é melhor apreciada na coloração de Masson, uma vez que a fibrina ela fica bem fucsinofílica, bem avermelhada. Então, eu observo que a perda da integridade da alça capilar e a presença desse material amorfo fucsinofílico, que nada mais é do que fibrina. Uma outra forma de você reportar isso na atividade é a presença de cariorrexia, uma vez que na necrose podem ser observados debris celulares. Os depósitos subendoteliais. Vejam, comparem a espessura dessas alças que eu estou mostrando aqui para a espessura das demais alças no glomérulo, muito mais espessas do que o normal. As alterações agudas do lúpus, elas raramente caminham juntas. Eu observo também hipercelularidade, infiltrado, leucocitário, mas eu também posso observar essas alças mais espessadas do que o normal. As classes proliferativas, principalmente a classe 4, levam a um espessamento pronunciado das alças capilares. É um espessamento heterogêneo. Eu tenho alças com a morfologia mais preservada e alças mais comprometidas. Aqui, novamente, o glomérulo com as alças mais espessas do que o normal. E na coloração de prata, esses depósitos subendoteliais, eles têm formato de vírgula e eles não vão se corar pela prata. Vejam, onde os depósitos estão presentes, eu tenho até algumas áreas de duplicação de membrana basal, eu vejo um duplo folheto, como aqui, por exemplo, como aqui, e o depósito entre esses dois folhetos. Vejam que o depósito, ele fica, aqui tem uma célula endotelial,
uma nova membrana basal, o depósito e aqui a membrana basal antiga, de modo que esse depósito ele é um depósito subendotelial. E aqui uma outra imagem mostrando uma crescente, só que dessa vez uma crescente mais celular do que a que eu mostrei anteriormente. E aqui as alças capilares glomerulares comprimidas, mas mantendo a hipercelularidade, os neutrófilos e o seu espessamento. Aqui é uma imunofluorescência para C1q, mostrando que, principalmente na classe 4, eu tenho esse padrão de deposição em alças, pode ter mesanjo também, não tem problema, mas ele é bem delimitando as alças, de padrão full house. Geralmente na classe 4 marca tudo e tudo muito forte, principalmente o IgG, o C3 e o C1q. Quando o médico patologista libera uma nefrite lúpica classe 3 ou classe 4, ele deve graduar a atividade e a cronicidade. O índice de atividade varia de 0 a 24, enquanto o índice de cronicidade ele varia de 0 a 12. Como que eu faço essa graduação? Como a maior parte das alterações são glomerulares, eu vou graduar conforme a porcentagem dos glomérulos afetados. Então, por exemplo, se eu tenho infiltrado leucocitário em 30% dos glomérulos, então 30% eu dou um score 2. Se eu tenho depósito subendotelial em mais de 50%, aí eu dou pontuação 3 para esse score. A única exceção, as únicas exceções serão crescentes e necrose fibrinoide, quando eu tiver, por exemplo, crescente em 20% dos glomérulos, seria score 1, porém, crescente eu multiplico por 2, e o mesmo vale por necrose fibrinoide, uma vez que são lesões com maior gravidade. Uma outra exceção é a inflamação intersticial, certo? Na inflamação intersticial, eu não avalio o glomérulo, obviamente, sim a porcentagem do córtex envolvido. Então, vamos lá. No geral, o patologista ele coloca os índices de atividade e cronicidade, mas vamos entender como que ele calcula. O patologista está lá com uma amostra de 20 glomérulos. A primeira coisa que ele faz é contar o total de glomérulos globalmente alterados. Então, vamos supor que tenha sido 9, menos de 50%. Então, eu já falo que é uma nefrite lúpica classe 3. Vamos primeiro ver os parâmetros que indicam atividade. Então, 3 glomérulos com proliferação endocapilar, isso dá 15%. Pontuação 1. 4 com infiltração leucocitária, 20%, pontuação 1. 6 com depósitos subendoteliais, é 30, mais ou menos 30%, pontuação 2. 3 com crescentes celulares, 15%. Era para ser 1, mas como é crescente, multiplica por 2. A ausência de inflamação intersticial, 0. E a ausência de necrose fibrinoide, 0. Então, o índice de atividade vai ser o somatório de todas essas pontuações, até a gente chegar ao valor de 6. Agora vamos aos parâmetros de cronicidade. 2 glomérulos globalmente esclerosados, 10%, pontuação 1. Um glomérulo com crescente fibrosa, 5% dos glomérulos, pontuação 1. Fibrosa em 20%, até 25%, pontuação 1. Então, o índice de cronicidade é igual a 3. Então, veja, como que geralmente o patologista coloca? Ele descreve essas lesões, se estão presentes ou ausentes, e ele coloca o diagnóstico com base no número de glomérulos afetados e, posteriormente, o índice de atividade e de cronicidade, que tem importância para você explicar ao colega nefrologista quão aguda ou quão crônica é essa lesão. E principalmente para pacientes que já têm o diagnóstico prévio, fazer o segmento em biópsias subsequentes. Antigamente, até 2017, salvo engano, essa era a forma que o patologista deveria emitir um laudo de uma classe 3 ou 4. Classe 3G, se ela tinha comprometimento global ou segmentar, aguda, crônica ou aguda barra crônica. Só que isso gerava uma certa confusão na interpretação. O que a gente tem com base na recomendação mais atual? A gente dá apenas a classe diagnóstica
e o índice de atividade ou cronicidade. Se é global, se é segmentar, se as lesões são agudas, crônicas ou agudas e crônicas, isso vai ficar claro na descrição dos índices e na descrição que o patologista ele deve fazer. O fato de você usar uma classificação não tira a importância de você fazer uma descrição microscópica dos achados. É uma integração. A classificação é um resumo do que você observou, mas você deve manter o laudo descritivo. Já na classe 5, eu tenho um padrão de nefropatia membranosa, espessamento de alças, espículas e vacuolizações. Não é incomum haver sobreposição. Aquele paciente que tem proliferação mesangial associada, uma sobreposição com classe 2, ou atividade proliferativa, com ou sem sinais de cronicidade, sobreposição com classes 3 e 4. Nesse contexto, o que vai definir a presença da classe 5 é uma IF de membranosa, com uma deposição granular mais delicada e não subendotelial. Na microscopia eletrônica, as áreas com componente de classe 5 têm depósitos exclusivamente subepiteliais. Diagnóstico diferencial é com a nefropatia membranosa primária, ou mais especificamente PLA2R relacionada, só que na membranosa, geralmente PLA2R relacionada, não tem C1q, não tem atividade inflamatória, tampouco proliferação mesangial. Aqui, uma nefrite lúpica com sobreposição de classes, vejam, eu tenho áreas com hipercelularidade endocapilar, com leucócitos, com alças espessadas irregularmente, e aqui na metade superior direita, um espessamento mais homogêneo das alças capilares, um espessamento homogêneo e irregular, que contrasta com essa outra área. Nessa área eu também não observo a hipercelularidade endocapilar com infiltrado neutrofílico. Então, nesse caso, é uma sobreposição de uma classe proliferativa com uma classe 5. Aqui, novamente, se eu dividir esse glomérulo em duas metades, à esquerda eu tenho um espessamento mais homogêneo e regular, típico de uma membranosa, e aqui já com hipercelularidade endocapilar e infiltrado neutrofílico. É muito comum essas duas classes estarem sobrepostas no material. Aqui já uma classe 5 pura, com padrão de membranosa com alças espessadas e espículas. Essas projeções delicadas e espiculadas na periferia das alças capilares. Aqui é a área onde eu considero que elas estão mais evidentes. E aqui uma outra coloração de prata, também mostrando esse aspecto espiculado irregular na periferia das alças capilares glomerulares. A imunofluorescência é um padrão mais granular, subepitelial, e não aquele padrão subendotelial, mais difuso, tendendo até a ser linear em algumas áreas. Aqui é um padrão mais granular e mais delicado. E por último, nós temos a classe 6, quando eu tenho manifestações de glomerulosclerose difusa em mais de 90% dos glomérulos avaliados, não existem sinais de atividade inflamatória ou ela é muito escassa, e o padrão é muito pouco específico na microscopia óptica. A classe 6 já é tão crônica que eu geralmente não observo o padrão Fullhouse, e sim apenas restos de C3 e C1q em um paciente com um diagnóstico de lúpus, é um diagnóstico clínico patológico nesse caso, embora a positividade para C1q indique mais uma doença autoimune. Diagnósticos diferenciais, a nefropatia por C1q, quando eu tenho lesões de esclerose, mas no geral não é no contexto do paciente lúpico, marca apenas C1q, o paciente tem um quadro de síndrome nefrótica, e glomerulosclerose por outras etiologias, é um padrão pouco específico. O ideal nesse caso, como em todos os outros, é uma boa correlação clínico-patológica. Aqui imagem de uma classe 6, coloração de Masson com muita fibrose, com muita glomerulosclerose, certo? Uma inflamação intersticial leve e bastante atrofia tubular. E aqui os glomérulos globalmente esclerosados, observados na coloração de PAS. Aqui é um esquema, certo? Do Heptinstall, tem no Robbins também, o livro de patologia, mostrando as diferenças entre as classes. Classe 1,
podócito, endotélio e mesângio normais, depósitos discretos mesangiais. Classe 2, endotélio e podócito normal, aumento do número de células mesangiais e depósitos mais evidentes no mesângio. Classes 3 e 4, eu tenho o infiltrado neutrofílico, certo? Infiltrado leucocitário com semioclusão de alça, também proliferação mesangial. Já observa algum apagamento de processos podocitários, de pedicélios, e os depósitos não só mesangiais, como também subendoteliais. Na classe 5, os depósitos subepiteliais característicos, e aqui, como o paciente tem síndrome nefrótica, muito apagamento de pedicélios, de processos podocitários. Aqui um quadro de sobreposição, 3 ou 4, né, a depender do número de glomérulos afetados, e 5. Eu tenho os depósitos subepiteliais contínuos, eu tenho os depósitos subendoteliais, eu tenho o depósito mesangial e infiltrado mesangial e endocapilar. E aqui, classe 3 com 4, certo? Onde eu tenho um padrão misto de deposição também, que vai mudar o número de glomérulos afetados. E aqui são as inclusões túbulo. Então, a importância da microscopia eletrônica, ajudar a classificar melhor e pesquisar a sobreposição. E aqui, mostrando um sinal de atividade inflamatória, que são os corpúsculos de interferon, ou inclusões túbulo-reticulares, não são exclusivas do lúpus, podem ser observadas na hepatite C e em pacientes que fazem uso de interferon, que tem o aspecto, né, de uma impressão digital, são as inclusões em fingerprint. Outras manifestações de doença renal associada ao lúpus. Nós temos a podocistopatia lúpica, que tem critérios clínicos e histológicos. Clinicamente, é um paciente com diagnóstico de lúpus, proteinúria nefrótica e injúria tubular renal, sem história de uso de medicações nefrotóxicas. No geral, tem pouca hematúria e o complemento é normal. Na microscopia óptica, eu posso observar um padrão de lesão mínima, de proliferação mesangial ou de GESF. E comumente eu não observo depósitos, posso observar um ou outro depósito, contudo, eles não apresentam, não são fortemente positivos na imunofluorescência. No geral, IF é negativa, e na eletrônica, o apagamento de pedicélios compromete mais de 70% dos glomérulos amostrados, ou seja, um quadro de podocistopatia em um paciente com lúpus. Aqui a gente tem um exemplo, certo? Uma foto de um artigo mostrando glomérulos normais, a microscopia óptica nas duas primeiras imagens. Aqui já uma proliferação podocitária mais exuberante, com colapso de alças. Em alguns pacientes, principalmente afro-americanos, eu posso observar uma glomerulopatia colapsante em pacientes com lúpus, principalmente se houver outros fatores de risco, genéticos ou hipertensão, que favoreçam a ocorrência dessa manifestação. A imunofluorescência é fracamente positiva, pode haver alguns depósitos tubulares, mas muito fracos, e aqui a microscopia eletrônica mostrando que aqui dentro são hemácias das alças e um apagamento difuso de pedicélios sem a presença de depósitos eletrondensos. Aqui é o núcleo de uma célula mesangial e aqui o núcleo de uma célula endotelial. Vejam aqui a diferença em termos de fisiopatologia. Classicamente, a doença renal associada ao lúpus é mediada por imunocomplexo. Esse imunocomplexo ele vai se depositar e desencadear uma resposta inflamatória. E aqui da podocistopatia lúpica, um mecanismo mediado por citocinas, produzidas principalmente por células T, que levarão a um comprometimento da arquitetura podocitária. Na nefrite lúpica, no geral, eu tenho pouco apagamento podocitário, ou eu não tenho nenhum, e aqui na podocistopatia lúpica, com um apagamento mais difuso. O lúpus também pode estar associado a lesões vasculares mediadas ou não mediadas por imunocomplexos, como arteriosclerose, por exemplo, com espessamento fibroso intimal. Eu posso observar depósitos imunes em vasos de diversos calibres sem atividade inflamatória. O paciente com lúpus pode ter microangiopatia trombótica, certo? No caso da MAT, eu observo essa oclusão arteriolar.
E ele pode ter também vasculite verdadeira, com inflamação da parede do vaso, e a chamada vasculopatia necrotizante não inflamatória. Nessa imagem, eu tenho tanto a lesão endotelial da MAT, como também a presença de deposição de imunocomplexo na parede das arteríolas. Aqui é uma outra imagem de microangiopatia trombótica comprometendo o polo vascular. No geral, essas lesões não se manifestam isoladamente e estão mais comumente associadas às classes proliferativas, podendo ou não ser inflamatórias, o que ajuda a definir aí é a imunofluorescência mostrando deposição na parede dos vasos. Lembrar que, no caso de vasculite, eu posso ter sobreposição com doença relacionada ao ANCA. Então, na parede do vaso, eu posso não observar a deposição de imunocomplexo e o paciente ele pode ter ANCA positivo, indicando sobreposição. Outras doenças autoimunes e seu comprometimento renal. A gente já falou na aula passada, né, sobre doença relacionada ao ANCA, sobre síndrome de Goodpasture, sobre outras formas de comprometimento. E aqui outras doenças reumatológicas. Na doença mista do tecido conjuntivo, padrão mais comumente observado é de membranosa, com IgG e C3, podendo ou não haver C1q. Segundo padrão mais comum de glomerulonefrite mesangioproliferativa, que também não tende a ser full house. Como na doença mista do tecido conjuntivo eu posso ter uma mistura de fenótipos, eu posso ter um padrão de uma glomerulonefrite que lembra o lúpus e uma lesão vascular em casca de cebola com espessamento fibroso, que lembra mais da lesão vascular associada à esclerose sistêmica, a esclerodermia. Então, eu posso ter essa mistura de padrões morfológicos de mais de uma doença autoimune. Na síndrome de Sjögren, o que predomina é a nefrite intersticial crônica, em 3/4 dos casos, e eu posso ter doença glomerular, principalmente crioglobulinemia, GESF ou membranosa. Na artrite reumatoide, o principal tipo de comprometimento renal é a amiloidose, mas eu posso observar menos comumente glomerulonefrite mediada por imunocomplexo. Se não me engano, já houve até um caso de nefropatia por IgA, aí da faculdade, da UFC, que foi apresentado no Congresso Brasileiro de 2020. E eu posso ter também as lesões associadas ao uso de medicamentos como analgésicos, AINES, ciclosporina, dentre outros imunomoduladores. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar hoje. Espero que tenha sido proveitosa e obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição para eventuais dúvidas.